Bem, hoje o nosso bate-papo vai ser muito interessante. Nós vamos falar sobre um novo olhar sobre a dor na coluna vertebral. E para isso, nós vamos até Mogi das Cruzes falar com Kátia. Ela é fisioterapeuta e vai mostrar um pouco do que acontece com você. Tudo bom, Kátia? Como vai? Estou bem, tranquila. E você, Rosane? Tá tudo ótimo, ainda mais agora que tu vai poder desvendar esse mistério. Afinal, que olhar diferenciado é esse na dor da coluna? Bom, esse olhar diferenciado, ele veio através da minha própria história de vida com as minhas dores de coluna. Foram mais de 20 anos sentindo dor dia e noite, de dormir com dor e acordar com dor, e tratando da coluna da mesma forma que eu tratava dos meus clientes. Eu sou especialista em coluna, e eu descobri que eu acabava buscando essa forma de tratar, mas era para mim mesma, né? E ao longo dos anos eu fui descobrindo algo que foi cada vez mais deixando a minha dor para trás, que foi o autoconhecimento. Através do autoconhecimento, eu fui percebendo que eu não estava mais vivendo a essência que eu sou, a Kátia que eu vim para ser. E isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu tirei um peso das minhas costas. E eu descobri que a dor na coluna que eu tinha era carregar peso que não era meu. Era carregar uma dor que não era minha, que era de uma Kátia personagem, que era da Kátia mãe, da Kátia esposa, da Kátia profissional, empresária, da Kátia perfeccionista, filha da dona Dermida do seu Zé Valdir, né? E isso tudo me fez entrar num cansaço muito profundo. E só através do autoconhecimento é que eu cheguei nesse ponto de, uau, isso tudo que eu estou vivendo aqui não sou eu. Eu tenho condição de ser eu mesma. E eu sabia quem era eu mesma, mas ao longo do caminho a gente se perde dentro desses personagens que a gente veste, dessas máscaras que a gente utiliza. E foi através dessa jornada para dentro de mim que a minha postura interna foi mudando. E aí eu comecei a cuidar dos meus pacientes, não mais só vendo, corrigindo a postura externa deles, mas trazendo ferramentas para que eu pudesse trabalhar também a postura interna, desvelando, trazendo para a pessoa essa possibilidade de se ver um pouco mais profundamente, de liberar crenças que paralisavam, que travavam, e esses travamentos não estão na coluna, eles estão aqui. E isso tudo eu fui vivendo todas essas ferramentas, todas essas terapias que foram me liberando, e um dia eu acordei sem dor, e eu falei, eu estou sem dor. E aí eu te pergunto, tu ia no médico e ele te dava um diagnóstico de alguma dor física? Eu não ia ao médico, porque eu era fisioterapeuta especialista em coluna, eu sabia o que estava acontecendo comigo. Era de fundo emocional, então. Eu sabia o que estava acontecendo comigo, fisicamente eu sabia o que estava acontecendo comigo, eu tinha uma hérnia de disco, eu tinha uma redução da minha curva lombar, que a gente chama de hipolordose, eu tinha uma disfunção sacroiliaca, que eram as articulações do sacro e do ilíaco, que é ali no quadril, elas não tinham flexibilidade, minha musculatura muito rígida, falta de alongamento, mas essa falta de alongamento não era porque eu não fazia nada, eu sempre pratiquei atividade física. Eu sou aluna do yoga, praticante de yoga desde 2004, sou professora de yoga desde 2021, então meu corpo estava sempre trabalhando, mas o que eu não sabia é que essa rigidez toda que
trazendo essas couraças paralisantes e que me travavam, elas estavam aqui. Na tua cabeça, somente aí. Então, tu está me dizendo que tu era uma mulher totalmente submissa? É isso? Submissa a minha falta de conhecimento, não a alguém. Não alguém. Ah, Não entendi. o que eu descobri também ao longo dessa minha jornada é que a gente nunca, jamais, por mais que possa parecer, a gente nunca está submissa a alguém. A gente está submissa às nossas próprias crenças, por piores que elas sejam e que possa claramente estar parecendo que é, tudo isso é pura ilusão. Enquanto a gente não recupera a responsabilidade pelo que nós estamos vivendo e o que somos naquele momento, a gente só fica culpando o outro e isso nunca muda de lugar. Que bonito isso, né? Então, tu não é submissa em relação a outra pessoa. É que tu não te conhece, mas tu acaba se submetendo ao que os outros estipulam, porque tu não te conhece, tu não se apropriou da sua própria vida. Exato. Então, tu não está transferindo para o outro, mas de qualquer maneira, tu te submete a tudo que as outras pessoas estão querendo de ti, porque tu não está te conhecendo. E aí eu te pergunto, qual foi o start? O que te deu essa virada, essa guinada de 360 graus? O que foi a virada de 360 graus foi eu descobrir não, eu acho que recuperar a energia feminina em mim. Por quê? Eu era mãe, empresária, esposa e todo um conjunto. E aí, de repente, eu me via carregando um galão de 20 litros e pode deixar que eu pego, 20 litros. Pode deixar essa lista aí de 300 coisas, pode deixar que eu faço. Eu pegava tudo para mim. E hoje, estudando, isso é bem evidente que toda essa energia da fazeção, que era a minha característica, e sempre foi, até então, né? Sempre foi, é uma característica yang, da energia masculina em nós. Independente do gênero, todos nós temos essa força, essa energia masculina e feminina em nós. Só que a minha energia masculina era muito forte. Ela vibrava em mim. Inclusive, isso foi o que fez o meu primeiro relacionamento ser conduzido por um lugar que foi o fim dele. Porque eu queria dominar a relação dentro do meu... Olha que interessante. E aí eu culpava o marido que ele não fazia, que ele era isso, que ele não fazia isso, que ele não fazia aquilo, mas é porque eu, dentro da minha estrutura, não deixava, eu não permitia que ele fosse o homem da casa. E aí, dentro dessa minha estrutura, dentro dessa estrutura yang, eu descobri, chegou nas minhas mãos um estudo muito lindo, e já antigo, de um livro que vale a pena ler, que se chama A Doença como Linguagem da Alma. Que interessante, é? E lá foi a grande virada. Nossa, eu me arrepio assim só de lembrar dele, quando eu li isso. Falei, é isso. Dizia lá assim, que a coluna da gente ela é composta por vértebras. Vértebra, um disco. Vértebra, um disco. Vértebra, um disco. A vértebra, ela é a parte que sustenta o peso, que carrega o peso, é a parte yang, é o homem do sistema. Ela é maçuda, ela é forte, né? E o disco é a parte yin, a parte feminina. A minha parte feminina estava sendo oprimida, comprimida, esmagada pelo meu yang. E não era o yang de fora, era o meu yang, a minha energia masculina, a energia masculina em mim. E aos poucos, e aí é claro, né? Tem todo um contexto terapêutico que talvez não valha a pena trazer aqui, para eu chegar nessa conclusão do quanto do para que eu estava presa, ou do porquê que eu estava presa nessa energia masculina.
que eu estava querendo dar conta de tudo sempre, né? E a partir do momento em que isso ficou muito claro para mim, naturalmente o meu feminino começou a ser resgatado. É como se eu tivesse dando olhos de ver para ele. É como se eu tivesse colocado um holofote em cima dele e falado assim para ele: eu tô te vendo, feminino. Você não é mais oprimido. Você não é mais escondido e nem massacrado. E aí, no outro dia, eu acordei sem dor. Foi muito doido. Então, se eu for fazer uma ressonância, talvez, que eu nunca mais fiz, a minha hérnia talvez esteja lá. E tá tudo bem ter um processo de hérnia de disco depois dos 35. Cientificamente, é comum ter hérnias de disco, ter artrose, faz parte do envelhecimento natural. Só que ela não é mais cutucada. A hérnia, aliás, o disco está lá, a hérnia está lá. Só que se ela não é comprimida, ela não dói, ela não espreme o nervo para poder trazer um formigamento para a perna, para trazer a dor para a perna. E aí, isso para mim foi a grande virada de chave. E aí eu usava, durante muitos anos, a minha cabeça era careca. É mesmo? Porque eu nem me dava o trabalho, porque eu achava que era perda de tempo cuidar de cabelo. Imagina, eu tenho mais coisa a fazer da vida do que cuidar de cabelo. Então, eu tinha a cabeça careca, máquina 4. E aí, naturalmente, depois desse resgate feminino, eu passei, naturalmente, meu cabelo, comecei a achar cabelo bonito, cabelo grande bonito. Ah, tu Passei a raspava usar a tua cabeça, tu raspava? raspava, máquina 4, durante, sei lá, 7 anos, 8 anos. Que tu estava casada. Não mais. Não mais. Todo esse trabalho de autoconhecimento foi depois da separação. Depois de muitos anos da separação, é que eu tive a compreensão do quanto meu primeiro marido só estava ali para me ajudar a ver isso. Só que eu ainda não reconhecia isso. Hoje, para mim, é muito claro isso. As pessoas, os eventos, as tragédias, as dores, elas chegam na vida da gente para sinalizar aquilo que a gente ainda não está conseguindo ver. Então, um exemplo bem, para isso ficar mais prático, olha, se eu não tivesse aqui na frente do vídeo, eu não veria os meus olhos, eu não veria as minhas orelhas. Eu preciso de um espelho para que eu veja os meus olhos, as minhas orelhas. E na vida é isso, a gente precisa de uma pessoa como espelho para mostrar para a gente na real. Para mostrar para a gente quem a gente é na real. Só que eu ainda não sabia reconhecer isso. Tá. Então, tu está dando um exemplo assim, de que muitas pessoas ou mulheres que têm dor na coluna podem estar passando por um momento, simplesmente uma dificuldade de carregar a sua própria vida, não tem condições dessa sobrecarga e não estão identificando isso. Tu teve a oportunidade, digamos assim, a sorte de desvendar esse mistério na tua vida. Né? Tu foi Sim. falando com outras pessoas que te mostraram que talvez isso fosse o que estivesse te deixando de viver a tua vida na tua essência, em quem tu é. Mas para essas mulheres que não têm esse conhecimento todo, porque isso aí foram anos de descoberta, de estudo. Isso. É uma jornada. Uma jornada, alguém te diz uma coisa, tu vai lá, tu lê, tu pesquisa, tu entende, mas quem não tem acesso a tanta informação, como é que é isso, assim? Como é que ela pode despertar? Esse despertar, Rosane, ele é muito pessoal e eu te digo que ele é solitário. Eu, durante muitos anos, com esses pacientes todos, eu não sei lá quantos mil pacientes eu atendi nesses 30 anos de profissão, eu cansei de pegar na mão deles e falar, olha, faz esse exercício que é bom para você, olha, faz meditação que é bom para você, olha, vem fazer yoga que é bom para você. Se a pessoa não está no momento de dizer, chega, não quero mais isso para mim, eu não quero mais essa dor, eu não quero mais essa vida,
se ela não está determinada com ela mesma, ela nem chega nesse caminho, ela não chega nesse caminho. Então, esse despertar, ele é natural da pessoa que cansou genuinamente de carregar o peso nas costas. E aí é muito incrível como a vida, o universo, ou Deus, como queira chamar essa energia que nos envolve, né? É muito incrível como as coisas vão chegando no nosso colo, assim. Esse estudo, por exemplo, desse livro, eu nem lembro como ele chegou para mim, eu só sei que ele chegou. As terapias todas que eu fiz, elas simplesmente bateram na minha porta. Muitas vezes não fui eu que procurei, mas existia uma vontade genuína da minha parte de não querer mais essa vida que eu estava levando. Por isso, então, e aí, para isso, teve um rompimento no casamento, por exemplo? Teve. Ele poderia ter sido evitado se eu tivesse esse autoconhecimento lá atrás? É muito provável que sim. Mas, para o meu processo de autoconhecimento, foi importantíssimo eu estar sozinha nesse caminho. E é muito comum a gente encontrar pessoas solitárias nesse caminho do autoconhecimento, porque ele realmente é solitário. E ele vai chegando. E a gente vai lendo livros, e aí conhece pessoas, aí daqui a pouco a gente vê um retiro ali, você tem um voluntariado ali, numa fazenda de orgânicos, que trabalha com yoga, aí a gente vai, e por aí vai. As coisas, elas vão se abrindo a partir do momento em que a gente se abre para o novo, e para essa mudança de vida, sabe? Mas a gente... E isso não é a sociedade que vai trazer, não é o governo que vai trazer, porque no sítio onde eu vivo, né, e moro e trabalho, a gente tem pessoas de todos os níveis sociais chegando lá. Pois então, como que é essa tua ida para essa comunidade? Como é que foi esse ingresso? Tu só trabalhava e, de repente, tu resolveu morar aí? Como é que é isso? Nossa, esse ingresso foi algo muito mágico também, assim. Eu já estava há uns 4 anos muito envolvida com a terra. Eu gosto de plantar, eu gosto de ervas, então eu estava sempre envolvida com essa questão de plantio, de querer viver uma vida mais natural. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu tomei um remédio na minha vida. Eu sempre gostei de floral, de óleo essencial, isso tudo sempre chegou para mim, desde cedo. Minha mãe falava, eu falava assim, ai, que dor de cabeça, minha mãe falava assim, quer um remedinho? Eu falei, não, mãe, sabe aquele chazinho? Só para acalmar, eu acho que só preciso me acalmar. Passava. E, naturalmente, eu já era isso. E aí eu comecei a buscar sítios para morar, mas a ideia era morar sozinha, e eu nunca achava esse sítio. Aí, de repente, eu fui voluntariar numa fazenda de orgânicos, que eu queria sacar o que era essa coisa do plantio orgânico, né? E aí, lá, me ofereceram um curso, uma formação em permacultura, uma formação internacional em permacultura, que é um modo de vida, onde você trabalha, vive, colabora com o entorno, planta, tudo no mesmo lugar. E, para isso, a ideia era, uma das ideias da permacultura é viver em comunidade. E aí eu lembro que quando eu fiz essa formação, foram 10 dias de imersão, que eu saí de lá completamente assim, quero morar numa comunidade, quero morar no sítio. E fui fazer um trabalho de coaching numa escola de yoga aqui em Mogi. E quando eu desci do consultório do coaching, que eu tinha acabado de falar para ele, olha, o meu objetivo de vida, eu não quero mais fazer o que eu estou fazendo com a fisioterapia, meu objetivo de vida agora é morar em comunidade, é um sítio para morar. Eu quero viver na floresta, eu quero viver no mato. A hora que eu desci a escada do consultório, eu conheci a gerente do espaço, que começou... Onde tu mora hoje? Hã? Onde tu mora hoje? Sim, não é onde eu moro, mas era um outro espaço de yoga, que a gerente desse lugar é uma das moradoras hoje, desse espaço. E quando eu desci, ela começou a me contar a vida dela toda, e aí, de repente, ela soltou a frase,
eu moro num sítio. Ah, e se você souber de alguém que está querendo morar no sítio, a gente está abrindo vagas. Eu falei assim, foi, não durou segundo, não durou minutos essa. Eu estou pronta para ir morar no sítio. Então, eu estava há 4 anos voluntariando nesses sistemas, eu estava há 4 anos voluntariando num espaço espiritual, que o viver em comunidade, o viver em grupo lá é uma coisa muito forte. Então, eu estava preparada para morar lá. E aí, isso foi em dezembro de 2017. Em janeiro de 2018, estava eu no sítio, e estou lá até agora, 7 anos Passou depois. pandemia, viveu tudo isso e lá. E teus filhos, como é que ficaram teus filhos? Já são grandes, já estão independentes? Eu tenho um filho que, na época que ele fez a formação em permacultura comigo, ele era adolescente, ele também sempre foi uma pessoa muito da natureza, muito do mato, assim, e ele foi fazer a formação comigo, e logo depois ele foi para o sul morar com o pai se casou de novo, e ele foi para o sul, para Santa Catarina, morar com o pai. Daí em diante, ele foi morar em Curitiba, depois ele foi para a Austrália, e hoje, com 27 anos, ele mora em Florianópolis. E já desde os 15 anos, ele meio que já criou asinha, sabe? Mas sempre presente, né? E nesse movimento, né? Eu acompanhando os movimentos dele e ele acompanhando os meus. A gente é muito parecido nessa coisa de liberdade, de experimentar novos lugares, sabe? De experimentar, de ter a experiência de novas habilidades, de novos afazeres, sabe? E isso nos tornou, apesar da distância, nos tornou muito mais ligados, né? A nossa natureza é a liberdade, e a liberdade nos une. Que bacana, que bonito. E tu não pensa em sair daí onde tu está morando hoje em dia? É a tua vida. É a minha vida. No momento, para uma pessoa cheia da liberdade, né, que exala a liberdade na pele, dizer que vou ficar para sempre aqui é muito desafiador. É uma frase muito difícil. Muito forte. Muito forte isso. Mas eu viajo bastante, então eu descobri que o sítio hoje, que o sítio essencial, é a minha base. Eu diria, hoje eu considero o sítio essencial a minha casa, o meu lar. Mas eu viajo com frequência. Então eu fico, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser 5 dias, mas eu saio, porque isso me traz uma renovação, sabe? Do novo, a renovação, do desapego, de saber que eu posso estar em qualquer lugar e que a minha casa, na verdade, sou eu mesma. Não preciso ter uma casa. Hoje, eu já morei em casa com piscina, com cozinha gourmet, com empregados, e eu já tive essa época, né? Na época de empresária, né? Isso tudo não faz mais sentido para mim. Eu moro hoje no sítio, o meu quarto é pequenininho. Eu tenho meia dúzia de sapatos, uma grande mochila. Para sair por aí ao mundo. 2 araras com as minhas roupas ali, e isso me basta. Os meus documentos estão numa pasta bem pequena, e é claro, né? Posso dizer que o que eu conquistei nesse período de empresária é o que me ajuda hoje me manter tranquilamente, sem precisar trabalhar demais, né? Porque trabalhei muito lá atrás e conquistei algo que hoje consegue me sustentar nessa leveza de ser o que eu sou, sabe? Que bacana. Então, quer dizer que solidão para ti é uma palavra que não existe. Não. Por mais... A solitude é algo que eu aprecio, assim como uma boa taça de vinho. Eu adoro ficar sozinha. Eu tive um companheiro, depois do meu primeiro marido, eu tive um companheiro por 12 anos. E que a gente finalizou esse período há 1 ano, exatamente 1 ano. Nós dois somos muito parecidos nesse sentido de que a solitude para a gente é importante. Mas a gente está sempre envolvido com pessoas que
e a gente sabe dessa força maior, sabe? Que nos mantém conectados, assim. E a gente nunca se sente sozinho, né? Então, eu não me sinto sozinha. Minha companhia é bem interessante. Não, porque hoje em dia é muito difícil, né? Tu observa mulheres que entram em relacionamentos abusivos porque não se conhecem, porque não têm condições de viver sozinha, porque tem medo da solidão. Então, tudo é totalmente ao inverso da maioria dessas mulheres, né? Porque tu Sim, fez todo esse sim. trabalho de autoconhecimento. Então, diz assim, como é que tu começou esse processo? Qual é o início, né? O que que tu fez? Meditação, tu disse que fez yoga, mas é uma descoberta, como tu mesma disse, individual. Mas dá uma dica para essas mulheres que estão nos escutando. Sim. Olha, eu diria que o yoga foi a grande chave dessa história toda. Em 2004, eu estava fazendo natação numa academia, de repente fiz uma aula experimental de yoga e eu saí da aula e falei, uau, eu É o que quero eu mais quero. isso, eu quero mais isso. E eu nunca mais parei. E aí, as pessoas sempre perguntavam para mim, você é professora de yoga? Eu falei, não, não sou. Mas você tem a cara de professora de yoga. Então, o yoga, ele traz um despertar, ele traz de uma maneira muito sutil e muito habilidosa um ampliar de consciência que só quem pratica no dia a dia e quem traz o yoga para a vida sabe. É é uma liberação, eu diria que o yoga traz liberações de tensão, ele traz liberação de traumas, ele traz liberação de couraças muito enraizadas, né? Essa armadura que a gente cria para sobreviver, que é importante, né? Não vamos falar que não é importante ter essa armadura para lidar com a vida, que muitas vezes é dura, mas em algum momento, e dentro do yoga mesmo, a gente chega num ponto em que a gente percebe que a gente não precisa mais da armadura para sobreviver. E aí há um relaxamento. Então, o relaxamento que o yoga proporciona normalmente no finalzinho da aula, que a gente chama de Shavasana, esse relaxamento no final da aula é um convite para a gente relaxar com todos os nossos personagens que a gente insiste em se apegar. E aí, através do yoga, eu fui chegando, foi através do yoga que eu fui chegando a outras modalidades de terapias, a outras modalidades a outras ferramentas do autoconhecimento, a comunidades, a pessoas que estudam juntas o autoconhecimento para manter, porque a gente não estuda e fecha o livro e vai embora. Estudar autoconhecimento é para sempre. Porque é muito fácil a gente cair, eu mesma, né? Tô aqui contando a parte boa para vocês, mas quantas vezes a gente não cai? Quantas vezes a gente não se entristece? Né? Isso é comum, é muito comum acontecer. A diferença é que quando a gente está dentro desse trabalho do autoconhecimento e a gente sustenta a autenticidade, a integridade que a gente a gente sai do buraco a gente sai do poço mais rápido, sabe? A gente pode até cair no poço, mas é porque talvez lá nesse fundo do poço tenha algum aprendizado para a gente ir lá recolher e falar, consegui, mais uma pérola para a minha jornada, né? Então, eu sugiro aqui as práticas de yoga, mas um yoga que trabalhe o autoconhecimento junto, porque tem alguns yogas que chegaram, né, que se transformaram, e que é importante também se transformar, mas que se transformaram em meras atividades físicas. O objetivo é colocar o pé na cabeça, e o verdadeiro yoga não é isso. Não precisa disso. Não, o verdadeiro yoga é presença. Então, eu posso estar praticando yoga lavando uma louça, presente, percebendo que eu estou passando a bucha no prato, percebendo que junto com a bucha no prato eu estou respirando. Isso
Estar na presença faz a gente se deslocar desses personagens que nos levam para os buracos. Então, que interessante. então, não sei se fui clara, mas... Eu estou aqui agora, ali, Isso. contigo. Tá lavando a louça, mas tu tá consciente, tu não tá ali pensando, lavando e pensando nisso, que tem que fazer aquilo. Aí vem aquela ansiedade, aí vem uma tristeza. Não, é com Exato, calma. Faz uma exato. respiração, sabe, uma coisa suave, vai prestando atenção nos teus atos. Que lindo isso, Kátia. Isso. Amei. E isso é simples, a gente pode fazer isso em qualquer lugar. Isso é uma yoga, então. Isso é yoga. Isso é yoga. É estar na presença. E Uhum. estar desapegado dos personagens. O estado desapegado dos personagens é: eu estou lavando a louça, mas se eu pensar na lista de compras para fazer, eu já me apeguei ao personagem Kátia, dona de casa. É um personagem. Aí, de repente, eu lembro do meu filho, se meu filho vai se mudar semana que vem, aí será que ele está precisando de alguma coisa, será que ele está precisando de ajuda? Eu estou me apegando ao personagem de mãe. Aí, se eu tenho que preparar o jantar, porque o marido vai chegar, só que eu estou me apegando ao personagem mulher, esposa. E viver o presente, sabe? Planejamento existe? Existe, mas até se desapegar do planejamento é importante. Eu posso, sei lá, vou viajar para a Índia. Se eu entrar na pira de que, nossa, como é que vai ser? Ai, como é que vai ser? O que eu vou ter que levar? Só que eu estou apegada ao personagem Kátia viajante para a Índia. Mas se eu só comprar passagem e confiar que a equipe que está me levando vai me levar com primor, eu posso relaxar nisso. Eu relaxo nisso e não me preocupo mais. Vai gerar uma ansiedade? É normal, é bom. A ansiedade te funciona a arrumar mala, com presença. A ansiedade é importante, né? O medo é importante, a raiva é importante. Todas as emoções, sentimentos são importantes, mas a gente não se apegar a elas é o grande exercício. Mas muito bacana, Kátia, assim, ó, o nível de evolução em que tu te encontra, né, com todo esse trabalho de autoconhecimento que tu faz há um bom tempo, a questão do desapego, que é tão difícil as pessoas se desapegarem de tudo na vida, da questão material, né, de crenças que limitam a vida, aí tu passa uma vida sem curtir a tua existência porque tu tá presa, tu não sabe quem tu é. Qual a tua Exato. verdadeira essência? Qual o teu propósito de vida? Então, tudo isso que tu está trazendo é muito importante. Mulherada, vocês que estão com dor na coluna, vamos ver o que está acontecendo, que bloqueios são esses, o que tu está fazendo com a tua vida. Vai buscar a orientação de alguém, a Kátia trouxe tantas dicas incríveis. Né? Vai se conhecer, vai fazer alguma coisa, para de só ficar reclamando. Não é isso, Kátia? Aí eu te pergunto assim, uma mensagem legal que tu deixa para essas mulheres que, no caso, é o que a gente trabalhou hoje, foi a dor na coluna. O que tu fala para elas? Olha, ao mínimo sinal de dor, seja no dedinho do pé, seja um travamento na coluna, seja uma dor de dente, vai lá na internet, que já é fácil, e busca lá a linguagem do corpo. Vê, assim, basicamente, por alto, por alto, o que pode significar aquilo, porque nunca é aquilo especificamente. Mas comece a ver a sua dor como uma sinalização, como uma parceira muito amiga. A dor, ela é extremamente companheira. Então, comece a buscar, ou também pode me ligar, pode Isso. marcar uma sessão comigo, de repente, pode entrar no grupo em que eu participo, onde a gente estuda a espiritualidade, onde a gente estuda o autoconhecimento, mas comece a olhar a sua dor de uma outra forma que não como uma dor que está aqui, no físico. Se tem uma dor acontecendo, se tem um câncer acontecendo, que é o extremo do sofrimento para o corpo, se chegou nesse ponto,
busca ajuda terapêutica para que você possa conseguir enxergar o para que a sua dor está vindo. Não é mais por quê. Oh, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É, meu Deus, para que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes, que eu já tenho sentido isso também, muitas vezes a gente pode ter esse contato até com a gente mesmo. Quando a gente está alinhado minimamente com a nossa essência, a gente fala, para que será que esse dente está doendo? Deixa eu ver, boca? Aí a gente vai fazendo as relações com as couraças, com os chakras, né, no yoga que a gente aprende. Para quê? Para que será que essa dor de garganta está chegando? Aí, futuramente, a gente aprende que, nossa, tem alguma coisa que eu engoli, que eu não falei o suficiente. Nossa, tem alguma coisa que eu falei demais. E também está aqui no chakra laríngeo, também pega ouvido. Eu acho que eu não estou ouvindo o suficiente. Tem gente me mostrando o meu jeito de funcionar e que não está bom, e eu ainda não dei ouvidos para essa pessoa que está me sinalizando faz tempo, ainda não ouvi. Então, com o tempo, a gente passa a ter outros olhos, né, e outros ouvidos para isso. Mas, sobretudo, acho que a grande dica é se atente à sua dor como amiga. O que a sua dor está te trazendo como recado, como uma pérola? Que bacana. Que joia é essa que a sua dor está querendo te trazer que você ainda não enxergou? Que bacana. Eu faço muito isso. Eu estou sentindo uma dor, mas por quê? O que está acontecendo comigo? Né? Eu sempre trabalho isso também, Kátia. Muito obrigada. Assim, adorei falar contigo, uma maravilha, muito conhecimento, muita vivência, né? Que tu passa, assim, uma tranquilidade muito grande por tudo que tu está passando, por esse desapego, sabe? Por essa coisa assim de estar de bem com a vida. O importante é isso, estar vivendo a sua essência na plenitude. É o que eu prego aqui muito nos vídeos, trazendo mulheres incríveis que possam ajudar outras mulheres a despertar para a vida. E tu ajudou muito com a tua experiência de como ser uma pessoa feliz. Não é difícil, é simples. A gente não pode complicar, querer tantas coisas na vida, que não é necessário, né, Kátia? Sim, na verdade, é um querer. Eu acho que o início disso tudo é um querer genuíno sair da condição que está agora, independente do tamanho e da gravidade disso. Eu quero sair disso agora. Universo, Deus, o que eu posso fazer agora? E aí as coisas vão chegando. Se esse pedido for genuíno, a pessoa certa vai chegar, a terapia certa vai chegar, o livro interessante vai aparecer. Simples. Não adianta só ficar se queixando, ai, a minha vida não presta, eu não tenho sorte, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, e aí fica invejando os outros que têm, ela não tem. Não adianta isso, tem que agir, né? Tem que praticar, tem que fazer alguma coisa. Obrigada, Kátia, um grande abraço. Gratidão imensa. Gratidão imensa pelo convite. Eu adorei essa troca aqui, de esse bate-papo gostoso, natural. Adorei. Gratidão imensa. Obrigada, Kátia.